vidas espirituais. As pessoas falam, andam, caminham, viajam, agora é carnaval, mas elas não enxergam a vida espiritual. Agora nós não estamos acusando ninguém, nós estamos, informando, pregando, ministrando. Foi o que Jesus Cristo veio fazer. Ele encarnou para exatamente falar da vida espiritual. E que o nosso espírito estava morto em delitos e pecados. Portanto, tinha que ter a regeneração do espírito. Vamos voltar a escutar. Aquela porta vai abrir, aquela coisa vai acontecer, tô quase casando, tô quase terminando meu curso, tô quase sendo promovido. Não é? Infelizmente. Então, meus amados irmãos, que o Senhor traga mais realidade disso para os nossos corações. Enoque, o princípio do arrebatamento. Noé, o princípio da separação para Deus. Separação. Se há algo que o cristianismo esse é o cristianismo professo dos nossos dias. Mas graças a Deus, como sempre, ele irá preservar um remanescente fiel para si. E nós precisamos estar diante do Senhor com essa oração em nosso coração. Senhor, guarda-me para que eu esteja entre esses. Apocalipse nos chama de aqueles que não se contaminaram, que são castos, que guardaram seu coração para Ele. Não é essa a realidade que o Senhor busca em nós, meus amados irmãos? Então, o último exemplo do Velho Testamento. Você também sabe quem é. Abraão. Quando o Senhor se revela a Abraão, particularmente no capítulo 17, aí já há uma jornada pregressa de Abraão com o Senhor. No capítulo 17 de Gênesis, ele vai dizer assim: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. El Shaddai. Essa palavra Shad, no hebraico, significa seio. E a palavra El Shaddai significa o Deus que amamenta, o Deus que supre. Porque Abraão estava num período muito, muito delicado. Até mesmo um fruto da carne tinha sido produzido. Então, ele disse para Abraão: anda na minha presença. E Abraão exemplifica o que então? Então, Enoque, como ele estava dizendo, só falando com as minhas palavras, Enoque andou com Deus e foi arrebatado. Noé foi separado. O mundo naquela ocasião estava totalmente adverso da vontade de Deus. Mesmo Noé ministrando, executando a arca de Noé, por 100 anos, o povo não acreditou. Como muitas pessoas vão passar aqui no canal, no Facebook, no Instagram, e não vão acreditar no que nós estamos falando. Principalmente aqueles que temos relacionamentos mais próximos. Não vão acreditar. Ainda Noé conseguiu arrebatar a família. Arrebatar não. Colocar na arca a família. Mas o resto não conseguiu. E aí todos foram mortos com a inundação. Abraão, ele vivia numa terra de Ur, o nome era Ur, onde só tinha imagens, né? Santos, deuses. Ele era totalmente corrompido. Mas um belo dia escutou Deus e começou a andar com Deus. Todas as histórias da Bíblia são uma mais linda da outra. Todas elas falam a mesma coisa do ponto de vista espiritual. Podia ser diferente. E todas elas
falo a mesma coisa, como eu falei, estou repetindo, que é o novo nascimento em Cristo e caminhar com Ele. E depois da vinda dele, nós temos o Espírito Santo para habitar o nosso coração. Antes dele, era outra história. Agora não, qualquer um pode ter o Espírito Santo. E mesmo assim, segundo meus estudos, 95% das pessoas não têm uma vida espiritual. E daí que eu passo o dia todo chorando, orando, que a gente vai morrendo para as coisas do mundo, para fazer a vontade do Pai, por amor a Cristo, porque a gente quer salvar as pessoas. Eu tenho morrido para cada coisa que eu amo tanto, mas eu amo tanto, mas amo mais que a pessoa venha ter a vida eterna do que um relacionamento natural com ela. Deus não, Jesus Cristo deu a vida por nós. Veja o termo, deu a vida por nós. Deu a vida carnal por nós. E eu tenho que dar a minha vida carnal para aqueles que eu amo. Mesmo desistindo de um relacionamento. Por quê? Porque o mundo não suporta o Filho de Deus. O mundo não suportou Jesus Cristo. Então só a gente deixando de ter as raízes no mundo e colocando a nossa vida no reino, a gente pode conviver com o Filho de Deus. E seremos um Filho de Deus. Caso contrário, nós temos que morrer para a coisa carnal, apesar de amar a pessoa. Por amar a pessoa, morrer para o carnal, para ver se ela escolhe o espiritual. É isso que Cristo fez. Ele deu a vida dele carnal para as pessoas nascerem nele. Eu estou dando a minha vida carnal para que a pessoa com que me distancio carnalmente possa ter a oportunidade de se arrepender e iniciar uma vida espiritual. Na sua história e jornada com o Senhor, o princípio da amizade com Deus. Não lembro exatamente se o fizemos aqui, mas vários irmãos daqui participaram em outro lugar. Uma vez no passado, estudamos as 11 visitas do Senhor a Abraão. 11 visitas. Desde Ur dos Caldeus até a última visita em Moriá. De Ur a Moriá. Quando Abraão era apenas um idólatra no meio dos idólatras. O Senhor o visitou lá em Ur. E levou Abraão até Moriá. Moriá significa visível ou testemunho. Então Abraão foi trabalhado de tal forma de glória em glória, que no Monte Moriá ele foi capaz de dar não um testemunho. Ele foi capaz de dar o testemunho. E qual é o testemunho? Oferece-me ali o teu único filho, Isaque, a quem amas. A figura mais maravilhosa do Velho Testamento sobre a oferta do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Então Abraão foi tornado uma testemunha por causa das visitações de Deus a ele. E por que Deus nos visita? Nosso irmão, quando abriu essa reunião, estava falando de visitação de Deus pela sua graça, que Ele está nos concedendo nesses dias. Foi o que nosso irmão disse? Por que Deus nos visita? O objetivo de Deus ao visitar-nos, seja individual ou seja coletivamente, é um só. É nos preparar para a próxima visita. Esse é o objetivo. Não é nos dar algo de tal forma que então nós estejamos agora bem e contentados. Não. É nos preparar para a próxima. Ele nos visita e visita. Ou seja, Deus, a Trindade, Espírito Santo, eles agem naqueles que o permitem, denominados filhos de Deus, aqueles que tiverem espírito vivificado, e através do nosso espírito que foi vivificado,
Eles nos guiam, nos educam, dizem o que é melhor para nós. E às vezes não. O que é melhor para nós é morrer para os afetos do mundo. Porque se eu me mantenho com afetos no mundo, é porque, a exemplo da mulher de Jó, eu tenho um apego pelo mundo. Eu não posso ter apego pelo mundo. Eu, filho de Deus, isso é um amadurecimento. Não que eu não ame as pessoas. Não que eu não ame o meu trabalho, mas se torna secundário. Tenho que desenvolver o meu trabalho em vida espiritual e tenho que me relacionar com as pessoas que eu amo em vida espiritual. E para isso elas precisam suportar a vida espiritual e não a vida mundana. E esse é o problema. Muito difícil. Se no casal os dois não são filhos de Deus, ok, é o que a gente mais vê por aí. Dando certo e não dando certo à vista do homem. Mas se um dos cônjuges nasce de novo, tem uma vida espiritual e vai se desenvolvendo, ele não consegue viver, ela não consegue viver com aquele homem. Porque ela está se desenvolvendo espiritualmente e o homem não está. Isso provoca muita confusão. É como se fazendo falar línguas diferentes. O que Deus quer no casamento, a luz dele, é que ele e ela sejam filhos de Deus. Portanto, se você, mulher, nasceu de novo e está tendo esse aborrecimento com seu marido que não nasceu de novo, que não te segue, é duro. É muito duro. Senão impossível. O que eu teria para dizer é que nós temos que ter o amor em Cristo. De repente deixar esse cônjuge, do ponto de vista humano, natural, para dar mais uma oportunidade para ele ou para ela nascerem de novo. Isso é amar esse homem, essa mulher. Assim como os filhos, assim como os negócios, sócios. E essa é a cruz que a gente tem que carregar.